Guarapari, meu nome é Camila Rocha e esse é o nosso podcast. No nosso primeiro episódio desse projeto, eu tenho como convidada a Carla Cristiane Oliveira Valentim. Não lembrou quem é, né? Também não sabe quem é. Então eu vou fazer de novo a chamada dela. A minha convidada de hoje é a Carlota. Prazer estar aqui com você. A Carlota é a influência digital da nossa cidade, de grande relevância. É a esposa do Rodrigo, a mãe da Liz e da Clara em memória. É influenciadora, como eu já falei, né? E Carla, ou Carlota, vou falar Carlota que é melhor, né? Carlota, mais conhecida como Carlota, né? Carlota, quando eu tenho algum tempo já, eu tenho amadurecido esse projeto no meu coração, né? Tenho planejado ele e quando eu concretizei ele, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você, imediatamente. Oh, que lindo. Primeiro é uma honra estar aqui no seu primeiro episódio, né? Nesse projeto que você tanto almejou, tanto sonhou, planejou. E estar aqui com você nesse momento, pra mim, eu fico muito feliz, muito lisonjeada. Muito obrigada. É todo meu. E assim, eu queria muito que as pessoas conhecessem a Carlota que eu conheço por fora das câmeras, né? Verdade. Não a Carlota das redes sociais, assim, das pessoas entenderem um pouco mais da sua história e saber de onde vem essa mulher tão guerreira, tão batalhadora, essa pessoa de uma personalidade forte, né? E que chega fazendo um alvoroço por onde passa. Literalmente, né? Então, assim, Carlota, a gente precisa começar literalmente do começo, né? Verdade. Então, eu queria que você contasse um pouco pra mim aonde você nasceu, sobre a sua infância, se você é aqui de Guarapari mesmo. Tentar resumir, né? A gente tentar resumir a Não, pode ficar à vontade, tá? Então, na verdade, eu sou natural de Vitória, mas moro aqui, resido em Guarapari há mais ou menos 27 anos. Então, a minha infância, né, minha juventude foi toda aqui na cidade. E atualmente, né, veio isso como influenciadora, mas na verdade veio de forma muito natural. Eu trabalhava fora, trabalhei na área industrial por muitos anos. E após eu sair da área industrial, eu comecei a abrir um pouco a minha vida para as pessoas, né? E não tinha muita gente que fazia isso aqui em Guarapari. Então, quando eu comecei a abrir, foi dando a cara a tapa mesmo, porque eu gostava de compartilhar as minhas coisas. E foi dando certo. As pessoas foram gostando, as lojas foram me chamando, porque eu já trabalhava como modelo fotográfica de algumas lojas, né? Porque antigamente não existia essas coisas de provador. Existia um ensaio fotográfico que você preparava tudo, o dia inteiro ficava lá tirando foto, né? Agora não, agora é muito mais prático, mais rápido. E assim foi indo. Hoje em dia é o meu trabalho. E, Carlota, a sua única experiência foi no setor industrial ou você já trabalhou em alguns lugares? Não. Como é que foi a sua experiência profissional antes de ser influencer? Eu sou técnica de segurança do trabalho, sou fotógrafa. Meu Deus. E me formei em administração de empresas. Trabalhei na área de controle de custo, área financeira, por 7 anos. Mas trabalhei em todas essas áreas, ou seja, bem eclética, né? Dá pra ver mais ou menos o meu estilo de vida, né? E como modelo eu fazia alguns trabalhos fotográficos também. Entendi. E quando você começou a perceber, assim, que você estava influenciando as pessoas através da internet? Na verdade, não foi as lojas que começaram a perceber isso, porque eu comecei a compartilhar de forma natural e sem nem receber nada em troca, né? Eu compartilhava mesmo porque eu gostava. E as lojas começaram a me chamar novamente porque eu dava retorno para elas. Carla, eu queria que você viesse mais uma vez, porque você conseguiu fazer várias vendas pra gente. E aí foi de forma natural. Hoje em dia, a plataforma do Instagram é muito grande, né? Tem muitas pessoas boas no mercado e ganhou muita visibilidade. Mas antigamente as plataformas que a gente tinha era o blog. Por isso que hoje em dia as pessoas confundem, blogueirinha, blogueira, né? Porque na verdade as pessoas elas confundem um pouco, porque hoje é influenciadora digital. Né? Não blogueira. Blogueira é quem tem blog. Existe blog? Existe, mas não é uma plataforma tão utilizada como as outras plataformas de hoje em dia, né? Hoje em dia tem YouTube, tem podcast, que é o nosso rádio atualizado do momento, tem o Instagram, Facebook, enfim, tem várias plataformas, né? Inclusive, eu gostaria até de registrar aqui
que há um tempo atrás eu estava bem empenhada nos meus stories e ela veio me parabenizar porque eu estava aparecendo mais nos stories. Aí eu falei, agora eu sou blogueira. E ela me corrigiu, blogueira não. Influenciadora. Você é influenciadora, você influencia pessoas. Aí eu fiquei pensando naquilo. Porque, na verdade, não existe... só porque você trabalha com aquilo, você... Na verdade, qualquer uma pessoa pode ser influenciadora de pessoas, né? A gente influencia pessoas a todo momento, quer seja no nosso dia a dia, indicando para alguém. Mas a rede social, você coloca a cara a tapa ali e acaba influenciando. Mas tem que tomar cuidado. Você tem que ter credibilidade no que você fala, no que você indica, o que você está falando ali, para quem você está indicando. Porque é um público também que tem que ter um filtro, senão você se perde um pouco no caminho. Então, você já indicou alguma coisa assim, alguma roupa? Que deu errado. Que deu errado, alguma comida? Já muitas vezes. Da pessoa ir lá no seu Instagram e reclamar com você? Reclamar comigo. Alimento é uma das coisas que hoje em dia eu evito. Não é qualquer lugar por causa disso, porque... depende da entrega, depende do dia, pode acontecer, né, de dar algum problema. Alimento é algo muito perecível, a gente tem uma cidade turística, né, que recebe um público muito grande em certas épocas do ano, então dá errado para eles e acaba que as pessoas reclamam e associam a sua imagem àquela empresa. Então você tem que tomar cuidado também, né? Porque... Achando até que você tem acesso, às vezes, ao dono da empresa, né? E não é. E que vai repassar a reclamação. Hoje em dia eu faço um filtro bem filtrado mesmo, para não ter esse problema, porque é um desgaste desnecessário. Às vezes não vale tanto a pena, entendeu? E Carlota, quando você começou nessa questão de influencer, você pensou em um público específico ou você pensou em passar coisas que você gostava e para as pessoas e de repente o seu público foi caminhando para um nicho ou como é que foi? Não, eu já cheguei achando... Muito pelo contrário, eu cheguei super perdida. Eu falava de tudo ao mesmo tempo, porque essa sou eu faço tudo ao mesmo tempo mesmo. Mãe, dona de casa. Aí comecei a fazer trabalhos fora, né? E você tem que levar a sério os trabalhos que você está sendo contratada, porque a empresa acredita no seu potencial, na sua imagem. Então, eu fiquei muito perdida no começo, várias vezes eu fiquei perdida. Mas com o tempo, eu acho que a maturidade foi me dando, assim, mais tranquilidade. Hoje eu levo o Instagram como um meio de trabalho meu, muito sério, e que hoje eu consigo filtrar e escolher a empresa que eu quero trabalhar. Porque é a minha imagem que está sendo associada àquela empresa, e a empresa está associando a imagem a mim. Então, eu tenho que tomar cuidado como eu vou lidar com isso, entendeu? Porque senão você se perde no caminho. Eu já me perdi várias vezes das pessoas enjoarem, de eu perder público, né? Hoje em dia o meu nicho mudou um pouco, né? Por tá mais nessa área de saúde. Antigamente era mais na área da maternidade. Mas eu vou mudando, né? Eu sou bem eclética. Mas o seu público continua o mesmo? Mudou um pouco, assim, mas a faixa etária de público e de sexo, sim. É mesmo, mas qual que é mais assim que você segue? 78% mulheres. Mulheres. Meu público muita família também, muitas mulheres se identificam assim comigo. E mulheres mais novas ou mulheres... Mais da minha idade, assim, né? Na verdade, o que eu acho, meu ponto de vista, tá? Existem muitas plataformas, né? Que a gente tem aí. E cada plataforma eu acho que tem uma faixa etária de idade que acessa mais essa plataforma, né? Vamos lá, começar pelo YouTube, por exemplo. O YouTube eu acho que é uma plataforma totalmente jovem, né? São crianças que acessam o YouTube, são a garotada, porque eles têm mais tempo para ver. Não que não tenha conteúdo para nossa idade, lógico que tem vários conteúdos super valiosos no YouTube, mas quem utiliza mais essa plataforma, no meu ponto de vista, são a juventude, assim, bem novos. Aí vem Twitter, TikTok é uma garotada logo depois, que eu acho, né? Até 18 anos, 20 e poucos anos. E depois vem o Instagram, que é uma faixa etária da nossa faixa etária. De 25 anos pra cima ali, até no máximo 40. Passou dos 40, eu acho que é mais Facebook, que acessa mais essa plataforma, que é uma plataforma um pouco mais antiga, né? Mas tem muito acesso também. Então, o meu público é nessa faixa etária, de 20 anos a 40 anos. Você tá em todas essas plataformas ou não? Não. Atualmente eu preferi
Por não ter ajuda de terceiros, né, eu preferi não ser assessorada no momento. Já tive a oportunidade de me oferecerem, né, assessoria, você pode ter alguém responsável para te ajudar nisso. Mas no momento, não, eu tô dando conta sozinha. Mas aqui, me conta aqui, hoje então o seu Instagram é seu principal foco. Isso, no momento sua fonte de renda, né? Vamos colocar assim. Me ajuda muito financeiramente. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa questão das empresas te procurarem? Então, na verdade, muitas empresas acabam te procurando. Como eu te falei, eu tento filtrar. Agradeço quando não é o meu perfil, explico que não é o meu perfil, que não me atende e tal. E as empresas que eu tenho interesse, a gente manda um Media Kit, né? Na verdade, é um orçamento dos trabalhos que você faz. E você manda para essa empresa, a empresa avalia o que encaixa no que ela precisa e te contrata para isso, entendeu? E é um material que eu mesmo fiz, que eu mesmo mando pessoalmente para a pessoa, e é assim que a gente trabalha. E essas empresas fixas, você tem empresa fixa que você faz? Você tem algum tipo de vínculo, algum contrato ou não? É uma questão... Tem um contrato anual, semestral e tem os serviços avulsos, né? Que a empresa contrata quando ela precisa. Mas eu tenho empresas que eu tenho contrato anual. Entendi. Que eu já consegui fechar trabalhos financeiramente muito, muito importantes pra mim. Aí você chama, vamos falar aqui pro pessoal entender porque eu te sigo. E eu sei que você chega numa loja... Isso aqui é pra beber, né? Pode beber. Eu tô nervosa. Se você chega numa loja, eu vejo que você veste bastante... Vamos colocar aqui uma loja de confecção, né? De roupa, que é o que eu vejo que você mais faz, assim, né? Uhum. Você chega numa loja, por exemplo, e quando você chega lá, já está separado as roupas que você vai divulgar, ou você que faz esse trabalho por sua conta, ou é porque você prefere, como é que é? Então, na verdade, a maioria das empresas me deixa muito à vontade, porque confia no meu gosto, no meu estilo. E por ser lojas que eu consumo realmente, então elas já sabem muito o meu gosto. O que elas fazem? Elas fazem uma pré-preparação de vários looks por precisar de passar, para deixar uma coisa bem vista nos stories, porque a gente não vê os bastidores, né? Mas as meninas, geralmente das lojas, se dedicam, deixam tudo passadinho, tudo arrumadinho. Mas eu tenho a liberdade de pegar também da loja, falar, eu gostei daquele dali. Não, fica à vontade, entendeu? Entendi. Então é super tranquilo. E aí, Carlota, quanto tempo você demora, assim, do momento que você está se preparando para fazer um provador até a conclusão do provador? Você demora uma média de quanto tempo se você se dedicar ali àquele comércio? Olha, dependendo da quantidade de looks que a empresa contratar, na média de 2-3 horas. Sério? Pra fazer aí 7 stories. Meu Deus do céu. Eu não daria conta, não. Mas tem trabalhos que demandam muito mais tempo. Antigamente, quando eu trabalhava com maquiagem e fazia os vídeos editados, challenges, né? Quem edita vídeo vai saber o que eu tô falando. E esses vídeos demoravam muito tempo. E às vezes a gente não ganhava financeiramente tanto, assim, mas ganhava bastante visibilidade, porque é um público muito grande. De maquiagem. A área da beleza é um público muito grande. E aí eu demorava aí 6 horas pra fazer os vídeos, fora editar. Então demorava muito, porque maquiagem é uma coisa que você tem que fazer passo a passo, aí secava, você tinha que retirar e fazer de novo. Então demanda muito tempo. Essas meninas que fazem, eu tiro o chapéu. Porque é complicado, dá né? trabalho. Não, eu vejo no Rios direto. Não, o Rios hoje em dia chegou pra revolucionar, assim. Fazendo. E é um adianto. Hoje em dia existe aplicativo que faz vídeo pra você. Tem vários aplicativos que faz os vídeos, montagens prontas pra você. Mas não é da sua época, né? Não, gente, isso tudo é atual. Graças a Deus veio aí pra ajudar todo mundo. Aí você desistiu da maquiagem e fica né? mais... Aí foi chegando os pés de galinha também, a gente... E você tá mais pro lado da roupa mesmo, assim, Na né? verdade, eu tô muito na área da beleza, saúde... Por que será você tá na área da beleza, né? Poxa, por que será, Porque eu sou né? vaidosa. Eu sou extremamente vaidosa. Eu sou muito vaidosa. Eu sou bem perua mesmo. Sou dessas, amiga. Não, nem percebi. Eu sou dessas. Pois é, e aqui, vamos falar um pouquinho, não tem como a gente falar, eu acho que hoje em dia não tem como a gente falar mais da vida se a gente falar acho que o marco que foi esses últimos anos, que foi a pandemia.
Nossa, né? loucura. A pandemia foi, assim, um divisor de águas na vida de muita gente. Foi na minha vida, foi na vida da minha família. Eu acredito que foi na vida de milhões de pessoas, né? Foi. Todo mundo teve um pouquinho do que contar na pandemia. Com certeza. E me fala você, assim, na pandemia, como é que foi, assim? Porque você mexe muito com a internet, né? E como é que foi a pandemia? Qual foi o impacto que a pandemia trouxe pra você, na sua área? Na verdade, durante a pandemia, eu estava passando pelo meu processo de gestação da Clara. Que logo após, na verdade, eu engravidei da Clara, eu tava com Covid praticamente. Você tava saindo da Covid? Isso. Você descobriu Aí a logo gravidez? depois, quando eu melhorei, eu descobri que eu estava grávida. Quanto tempo de gravidez? No começo, assim, eu descobri com 8 semanas, assim. Muito recente. Então eu tava tomando antibiótico, né? Porque o Covid era uma doença extremamente nova. Sim. E eu peguei bem no começo. E eu fiquei muito mal. Fiquei 32 dias passando muito mal, muito mal. E eu não entendia porque eu tava passando tanto mal e o meu marido ficou super bem. E eu passei muito mal. Mas você sentiu o quê? Falta de ar. Quase eu fui internada, né? Eu tinha... Comprometeu o pulmão ou não chegou? Sorte é minha que não. Mas eu senti muito cansaço, muita falta de ar, dor no corpo. Eu fiquei muito, muito debilitada, né? E eu sou uma pessoa com muita energia, né? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa bem elétrica. Então, pra me arriar, assim, precisa de estar ruim mesmo. Eu fiquei de cama aos 30 dias, assim. Então, logo depois eu descobri a gravidez. Então... A minha gestação foi durante a pandemia, durante essa loucura que aconteceu, né? Essa doença aí que veio trazendo tantos malefícios aí para nossa sociedade em geral, né? O mundo em geral trouxe. Mas eu fiquei na gestação inteira, praticamente em casa, presa. E foi o período que eu me isolei do Instagram. Eu larguei de mão a internet, o celular, larguei de mão. Você não fazia mais nada, provador? Não, logo depois que eu engravidei, não sei se você vai perguntar sobre isso, mas eu posso... Antes de você começar a falar, então você se sente confortável para falar? Não, super tranquilo, hoje em dia, graças a Deus. Então vamos lá, então. Eu queria que você falasse um pouco como foi a pandemia, o impacto dela na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, aí... Como eu engravidei, aí foi aquela felicidade, né? Você descobriu a segunda gestação, fiquei muito feliz. Você planejou? Não era planejada a segunda gestação, mas também eu não... Se viesse, veio. Ia ser uma felicidade, que a minha intenção era ter mais filhos. E aí eu descobri que estava grávida. Com 3 meses fiz a transferência nucal, tava tudo perfeito, graças a Deus, né? Felicidade. Aí eu contei para as pessoas, depois dos famosos 3 meses de segurança, né? Continuava trabalhando. E continuei fazendo. Não, porque as lojas começaram a fechar. Ah, porque era na pandemia. Isso, exatamente. Então eu já tinha começado a parar de trabalhar. Eu fazia em casa. Alguns trabalhos em casa, de beleza, né? Produtos. Então eu fazia coisas de hidratação, maquiagem, essas coisas. Do meu dia a dia mesmo. Postava no meu dia a dia. No 4º mês, fui fazer uma ultrassom. Porque o meu médico, ele tem ultrassom... Meu obstetra tem ultrassom dentro da sala dele. Então, toda consulta, ele fazia ultrassom. Ele desconfiou que estava com percentil, que é a porcentagem de crescimento do bebê, diferente da ultrassom da translucência nucal. Ele falou, Carla, tem uma coisa que não tá batendo aqui. Então, a gente precisa averiguar. E aí, ele indicou eu fazer um exame. E, na época, eu fiquei muito apertada financeiramente. E esse exame, na época, eu acho que era o primeiro exame, né? Na faixa de 5 mil. Nossa. Aí, a gente pensou o seguinte, porque eu ia pagar o parto e tal. Eu falei, não, vamos segurar, porque se tiver dando alguma coisa de errado, a gente vai precisar desse dinheiro. Não vamos fazer. O exame era só para saber qual é a possível síndrome genética que a nossa filha teria. Mas o médico já tinha dado certeza que ela tinha uma síndrome ou não? Não, ele queria ter certeza. Mas com 22 semanas, talvez a gente ia conseguir ver. Aí eu fui num médico especialista em ultrassons de risco, né? E tudo que ele me falou, a Clara nasceu.
praticamente. Só não falou a síndrome genética porque precisava de um outro exame que daria na faixa de R$ 12.000 para saber a síndrome específica, né? E aí a gente também não fez, segurando, porque a gente já tinha descoberto naquela ultrassom de 5 meses que ela seria possivelmente uma criança especial. Sim. E no nosso país a gente tem o direito de abortar, né? Com 4 meses eles deram essa opção, né? Eles não obrigam você a fazer, isso é uma escolha. O seu obstetra que te deu essa opção? O obstetra, tanto qualquer médico, né? Todos os médicos que eu fui, eles deram essa opção. Mas porque ela te causava risco ou porque... Não, porque ela tinha uma síndrome genética que eles falam incompatível com a vida. Ela tinha disfunção de crescimento dos principais órgãos vitais. Mas ela estava viva, se mexendo, crescendo bem pouquinho, mas crescendo. Então a gente optou por nossa escolha em todo momento. Se ele deu, Deus tira. Então a gente resolveu dar adiante aí a sequência da gestação. Com 7 meses eu perdi todo o líquido amniótico. E eu podia perder ela a qualquer momento na barriga e ela sobreviveu até o 9º. Ou seja, então ali já era um milagre de Deus na nossa vida. E o que eu pedi a Deus era só ver ela viva. E Deus me honrou. Ela nasceu viva, chorando, veio pro meu colo. Ficou até um nozinho na garganta ainda, gente, mas eu consigo falar. Fala, pode ficar tranquilo, tá? Fica à vontade, quiser parar. Mas ela sobreviveu 10 horas. E a gente ficou com ela ali até o último minuto. Com a gente. Ela sobreviveu 10 horas depois? 10 horas depois do parto. E não teve velório? Teve sim, não, a gente tem velório, você enterra, né? Eles falam que é bebê natimorto, né? Porque é recém-nascido, né? Mas você faz certidão de nascimento, certidão de óbito, tudo normal, os trâmites normal, né? De ser humano mesmo, né? Ela nasceu, a gente permitiu que ela nascesse, né? E ela sobreviveu esse tempo. E aí a gente enterrou nossa filha. É uma situação assim muito difícil, não desejo pra ninguém. Mas eu sei que eu ajudei muitas mulheres. Eu tive muitos relatos na época. E esse período eu fiquei da pandemia fora da internet. Eu não conseguia aparecer. Eu sofri muito. Eu entrei... Após o falecimento da sua filha? Quando eu sofri antes. Parecia uma facada no meu peito, assim. Mas você já tinha comunicado ao seu público que ela tinha uma síndrome? Não, na verdade, com 5 meses que eu descobri exatamente, eu me isolei. Do mundo mesmo, da minha família, não queria atender telefone, não queria falar com ninguém. Eu não queria porque as pessoas perguntavam se estava tudo bem e eu sabia que não estava tudo bem, né? E eu só queria curtir aquele momento. Mas foi o momento mais difícil. Do 4º mês até o 9º mês foi muito difícil pra mim. Muito, muito mesmo. Foi o período que eu mais sofri. Eu acho que o alívio veio depois que ela partiu. É estranho, né, falar isso. Mas parece que foi a nossa missão cumprida, assim. Eu falei, cumpri minha missão de mãe. Porque mãe é isso, gente. Mãe dá vida. Mãe perde... As pessoas me julgavam muito que eu tinha engordado, né? As pessoas falavam assim, gente, isso pra mim é a coisa mais de menos possível. Eu engordaria mais 60 quilos pra ver minha filha viva. Você engordou quantos quilos na gravidez? Engordei pouco, mas eu já tava cheinha, né? E como eu não fiz atividade nenhuma, eu fiquei em casa 1 ano da pandemia. Então, eu fiquei em casa, só comia e dormia, né? Então, não tinha como eu não inchar. Eu engordei 17 só. Não foi tão. Dela. Da Lisa eu engordei 22. Eu perdi em 10 meses. Aí tem pós-operatório, né? Pós-cesárea também foi bem difícil, porque eu tive muito leite. Tive bastante leite, quase mastite, né? E como é que foi pro leite secar? Como é que então, foi você toma hormônio, você toma um remédio no hospital mesmo, né? Como a gente vai estudar. E pra ajudar a secar, só que meu leite não secou. O psicológico da gente tem um domínio sobre o nosso corpo incrível, né? E desceu muito. E aí eu tinha que ordenhar só com a mão, né? As mães que me entendem aí, não dá pra gente estimular. Então não podia colocar outra criança amamentando e nem ser bombinha, né? Então eu tinha que ser algo assim, manual, bem pouquinho, só pra dar uma aliviada naquela pressão que a gente sente de querer amamentar. E depois gelo.
Eu usava gelo. Nossa. Tinha que ser 10 minutos pontualmente, não podia passar disso, porque também estimula. Você ficou quanto tempo nesse processo Da amamentação, 15 dias. Nessa luta? Foi a parte mais difícil. Porque a sensação de você querer amamentar, você lembra do bebê, né? Você quer o colo, né? Quer o afago, então você lembra muito, você quer amamentar, você quer aquele momento, assim. Então aquilo pra mim foi bem difícil. Era gelo e choro, gelo e choro. Nossa, e assim, pra gente que é mãe, sabe que tem duas coisas pós-gravidez que é bem pesado. Verdade. A amamentação, não pesado de amamentar, mas assim, o transtorno Não, que... Eu também tive esse problema no meu peito, eu tive muito leite, muito, e às vezes a criança não dá nem conta. Não dá. De tanto que a gente produz. E eu também passei por uma cesárea, então assim, era a dor da cesariana. Foram 2 cesáreas também. Nossa, eu fico pensando, como é que conseguia? É difícil, mas foi bem tranquilo. Por incrível que pareça, a minha segunda cesárea, eu não sei se é a força que Deus me deu ali, mas 3 horas após a cesárea eu já tava andando. Porque tava na pandemia, o hospital tava cheio e a médica falou assim, você tem que esperar a cadeira de roda pra você ir pra UTIM. Aí, porque a Clara tava lá com Ela meu marido. ia pra UTIM. Ela foi pra UTIM. Ela foi direto pra UTIM depois, né? E aí eu falei bem assim, mas eu não vou esperar. Eu falei, eu posso ir andando, mas você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir andando. Eu fui andando pra UTI. Então todo mundo achou que eu tava de normal, né? Parto normal. Hoje em dia as cesáreas são bem tranquilas, assim. Eu acho que a tecnologia tá avançando e não tá aquele repouso todo, assim. Você teve aquele momento de vínculo mãe-filho depois do parto, de colocar? Sim, tive. Porque ela não podia nem entubar, né? Porque o pulmão dela era muito pequenininha, e não tinha nem como entubar direito, porque ela tinha problema no pulmão também, né? Pulmão, coração, cérebro. Então, ela era bem pequititinha. 1,1 kg, eu acho. Nossa, e o Rodrigo acompanhou o parto? Todo momento, ele tava do lado, todo momento. E você registrou, Carlota? Registrei. Na verdade, isso é uma coisa que eu queria muito falar pra quem estiver passando por um processo difícil de gestação. Eu não queria registrar. Porque eu tinha medo do que ia vir. Do novo, porque eu não sabia o que era, né? Não sabia, porque, gente, quando você pesquisa síndromes genéticas, existem milhares de síndromes genéticas incompatíveis com a vida no mundo, que crianças, né, nascem muito deformadas, enfim. E aí eu fiquei assustada, falei, meu Deus, o que vai vir? Mas a enfermeira falou, eu vou tirar foto. A equipe... Foi a enfermeira que tirou a foto? Ela fez várias fotos, vídeos. A equipe do meu médico perguntou se eu queria louvor. Eles colocaram vários louvores, meu médico cantando louvor, fazendo meu parto. Então, assim, foi a coisa mais incrível do mundo. Foi tudo preparado por Deus, eu tenho certeza. Porque nenhum momento eu achei que fosse ser tão lindo quanto foi, entendeu? E ver as pessoas emocionadas do meu lado. Nossa, aquilo foi muito bonito. Foi um acalento, né? Foi. Eu quero até aproveitar a sua fala e falar que foi a enfermeira que tirou as fotos. E assim... Depois ela me mandou, eu fiquei feliz da vida. Engrandecer, porque eu sou enfermeira, não sei se você sabe, né? E assim, o papel importante que às vezes passa desapercebido e que a enfermagem tem na vida das pessoas. Nossa, assim. demais. Eu, até hoje, assim, quem eu vejo... E eu lembro de cada rostinho da equipe daquele momento. Eu marquei. Na minha vida, marcou muito. Não, assim, a equipe de saúde, ela é primordial na vida de qualquer pessoa, principalmente quando a pessoa passa por um problema tão complicado como deveria ser o seu momento naquele dia, porque né? as pessoas já estavam cientes, né? De que era. E assim, de repente, você recebe uma pessoa que tem essa sensibilidade de falar, nossa, eu vou registrar pra você, eu vou tirar a sua foto. É um alívio pro nosso coração, com certeza. E eu acho que na pandemia, a equipe de saúde, de uma forma geral, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, só o médico que é importante numa equipe de saúde. E na pandemia, ela veio pra mostrar isso, a importância da equipe de enfermagem, né? Às vezes de trazer o acalento ali, de trazer uma palavra amiga. Você estava falando do parto, né? Quando eu queria muito parto normal, não sei se você pensou. Eu também queria muito da Liz, eu tentei. Ela veio pélvica, então, sentadinha. Eu também, eu tentei o parto normal da Júlia 17 horas. Eu estimulei, enfim, fiz uma série de coisas. Aí quando uma médica veio, falou, ó, parto normal não é pra você, vamos desistir, você tá sentindo dor à toa. Ela falou, e daqui a pouco o bebê vai começar a entrar em sofrimento. Você ficou frustrada? Porque eu fiquei.
Eu fiquei muito frustrada porque você tem tanta dor que eu não imaginava que um ser humano fosse capaz de sentir tanta dor. Mas a gente, olha, gente... A dor do parto é um negócio mulher, assim, fora do comum. Mulher é feita. Depois de tudo que eu passei, eu vi que a gente aguenta muito. Não, demais. E aí eu fiquei naquela situação do parto ali com Júlia, aí veio a médica uma gracinha. E ela veio e falou comigo assim, ó, não parto normal não é pra você, vamos pra sala de cirurgia. Aí eu já tava naquela... Veio assim, a sensação assim, eu quero tirar essa dor. Porque já que eu não vou conseguir, né, já tinha dilatado 5 centímetros, eu não evoluía. E aí eu comecei, a minha bolsa rompeu 6h40 da manhã, né? E aí já eram mais de 10 horas da noite. E uma técnica, eu tive bebê no IFA. A Júlia nasceu no IFA. E aí, dizem que lá é muito bom. Excelente. Muito, muito bom. Não tem assim. A equipe é muito preparada, enfim. E veio uma técnica, e eu não me esqueço dessa técnica, você acredita? O nome dela é Cristiane. E essa técnica, ela pegou na minha mão. Ela falou, vamos lá. E na hora de eu tomar anestesia, a hacker, ela me abraçou. Ai, que bonitinho. Nossa, é muito legal. E eu não me esqueço dela. E eu olhava pra ela assim, porque ela ficou do meu lado. Ela ficou do meu lado esquerdo. E eu olhava pra ela, eu senti segurança. Porque mesmo que você seja profissional de saúde, quando se trata de saúde pra você ou pra um familiar seu, parece que você esquece. Verdade. E ela me trouxe tanta segurança, assim, ela do meu lado ali. E eu falei, médico. Eu falei, cara... Olha que top, assim, entendeu? E eu tenho até ela hoje nas minhas redes sociais, você acredita? E a gente tem contato até hoje. E foi muito bom. E eu vejo como, assim, uma equipe de saúde faz toda a diferença e com certeza fez a sua vida também. Nossa, mãe. Eu falo que Deus, ele une pessoas e propósitos. E eu tenho certeza que ele colocou cada vida ali naquele momento, assim, pra estar comigo naquele momento. Porque até o anestesista, que era o cara mais fechadão, assim, que as meninas mesmo falaram comigo depois, ele se emocionou. E um médico se emocionar hoje em dia é muito difícil. Muito. Porque eles são preparados para lidar com situações como essa, entendeu? Então, eu vejo que as pessoas estavam sentindo a minha dor aqui, a minha felicidade e a minha dor naquele momento. Para mim foi muito... foi um calento, foi o que você falou, gente. Eu me senti abraçada por todos eles ali. Então, eu acho que todo mundo ali foi escolhido a dedo, assim, pra que estivesse ali comigo. E Carlota, você pensou, assim, em algum momento, questionou Deus, assim, por que Nossa, mãe, eu briguei, gente. Eu fui filha mal criada. É mesmo? Lógico. Eu questionei muito a Deus. Questionei. E eu falo isso de coração aberto, assim. A gente questiona porque eu não tava preparada. Eu falei, gente, mas por quê, né? Você faz tudo certinho a vida. Falei, eu casei, eu me formei antes. Você faz tudo certinho. Não fiz mal a ninguém. Tipo assim, né? Não... Porque tanta gente usa droga, faz isso, faz aquilo. Sai com milhares de pessoas. Eu falei, por que comigo? Então você questiona. Questiona Deus. E eu questionei. Desculpa. Não. Mas eu sei que ele tinha um propósito naquele momento pra mim, pra minha família. E me transformou de uma forma incrível. O que eu passei ali com a Clara, eu passaria tudo de novo. Depois você entende, né? Porque ela me trouxe muito amadurecimento, muita maturidade. Hoje eu me sinto aliviada e me sinto mais firme como mulher. Sabe, eu não ligo pra muita coisa, eu falo, não, a vida é muito mais do que isso aqui. Eu me importo muito menos com as coisas que antes eu me importava, eu me preocupava ser muito correta. Eu me preocupava em fazer tudo certinho, porque eu ia decepcionar as pessoas. Então aquilo pra mim foi uma decepção a princípio, né? E aí eu questionava Deus, por que comigo? Por quê? Porque a gente se questiona, a gente quer que seja tudo perfeito, né? Por que comigo aconteceu isso? Eu queria minha filha perfeita, eu queria minha filha aqui comigo, com a nossa família. Mas depois você entende que é preciso certas provações na sua vida para que você leve essa lição para outras pessoas. E eu tenho certeza que eu ajudei muitas mulheres a tomar a decisão talvez
que eu confirmo ser correta para mim, no meu ponto de vista, e ajudar com palavras. Eu tinha contato de pessoas passando pelo mesmo tipo de situação comigo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que nunca tinha ouvido alguém revelar a dor, porque a gente revela o quê? A felicidade, né? Porque você revelou depois. Aí eu revelei, depois que a Clara foi, aí eu me senti preparada para falar. E aí eu falei, né, porque as pessoas perguntaram muito, né, eu postei. E nesse processo eu coloquei a síndrome genética dela, que era a síndrome do triplo X. Para tentar resumir, é como se fosse mais ou menos isso, pode ser a possibilidade, né? Gêmeos, 2 espermas fecundam o óvulo ao mesmo tempo. É raríssimo. Uma em cada 1 milhão de mulheres acontece isso. Então, é como se fosse a carga genética de 2 esperma num só. Sim, no sol. E aí ela pegou a carga genética, aí fica XXY, né, que eles falam. Sim. Então é síndrome do triplo X, que a gente é XY. Não entendo muito disso não, mas basicamente foi isso. E aí eu coloquei a síndrome dela e muita gente vê através de mim pela hashtag da síndrome dela. Porque as pessoas... A primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe a notícia é o quê? Internet. Vai pro Google. Doutor Google. A gente quer o quê? Informação. A gente quer saber o que nos aguarda, né? E é desesperador, né? As informações da internet. Gente, é desesperador. Mas a gente procura. A gente procura demais isso, né? E eu procurei e aí essas pessoas vinham até mim e eu dava meu contato pras pessoas. Seu WhatsApp? Você dava o seu WhatsApp? Dava meu WhatsApp pras pessoas, pra essas mães. E aí eu me dispunha a falar tudo que eu tinha passado. E a maioria passava por esse processo, só que tinha gente que escolhia, né, tirar antes, pra não ter que passar pelo que eu passei. E tinha gente que passava e no momento que Deus achava, levava às vezes, né, o bebê. Mas muitas mulheres, eu acho que na faixa de umas 70 mulheres me procurou. E eu acho bastante, porque é uma síndrome raríssima. E me procuraram. E aí eu conheci um Instagram, coincidentemente, da Maria. Ai, gente, eu queria falar da história da Maria, coisa mais linda do mundo. Ela é uma bebê especial, faleceu há pouco tempo, mas sobreviveu 3 anos, eu acho. A Maria... Eu acho que eu vi um Reels. Que eu postei. Eu não lembro, gente, mas eu acho que a história dela certeza. É incrível. É um casal jovem, era o primeiro filho. Foi ela mesma que eu vi. É uma modelo, ela é linda. Quem me indicou esse... E eu tava passando por esse processo e eu conheci a história dela. Eu falei, gente, eu acho que seria... Eu faria a mesma coisa e ela conta da história. A história dela, ela lançou um livro. Ela lançou um livro? Eu livro. vi um Reels desse casal próximo lindos. de um berço e ela fala, só que ela não mostra... Não mostrava o rosto. O rosto da criança. Eu entendo. E eu entendo. Às vezes as pessoas julgam, né? Porque a internet é um mundo sem lei, às vezes, né? E da mesma forma que a gente tem muita gente, assim, amorosa, que entende o amor que ela tinha pela Maria, muita gente não entende. Muita gente julga, né? Porque a gente não vê a aparência. A Clara, ela tinha lábio leporino, né? Ela tinha? Tinha fenda palatina e lábio leporino, que é aquele corte aqui, assim, na boquinha. E aquilo pra mim era tão insignificante, mas eu sei que pra algumas pessoas talvez chocaria. Acharia aquilo um uso de uma imagem, é muito pesado, enfim. Sim. Internet é isso, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente mostra. E eu entendo porque que ela nunca mostrou a Maria. Isso, aí eu comecei aí eu vi vários vídeos deles, eles explicando que ela era um milagre, que o médico tinha dado uma perspectiva de 12 horas de vida. É assim mesmo que eles falam com a gente. Foi isso. E aí ela sobreviveu. Aí ela estava viva ainda. Eles não tinham anunciado. Você falou que foi semana passada, já faz um tempo. Não, faz um tempinho que ela faleceu, eu acho. E eu vi que eles anunciaram. Era um casal jovem. Eles são lindos, nossa, ela é modelo e tudo. E ela tratava a menina muito lindo. É muito linda a história deles. Eu já conversei com você, né? Isso não é uma história que você tá me contando pela primeira vez. Hoje em dia eu me sinto bem pra falar, assim, graças a Deus, depois de muita terapia. Não é uma história que você tá me contando pela primeira vez, eu já escutei. Mas o engraçado, assim, né, que você me falou 2 vezes uma mesma coisa contando essa história, e eu preciso te perguntar. Quando você fala bem assim, eu me senti aliviada.
é estranho ouvir assim, né? É verdade. Como eu me senti aliviada. Mas eu queria que você me explicasse melhor. Por quê? Porque você é muito julgada. E eu fui julgada pela minha família. Por pessoas que eu amava muito e elas me indagaram. Por que você vai deixar a Clara viva? Por que você não tira? Então... E foi um consentimento seu e do Rodrigo? Sim. Vocês entraram nesse consentimento de manter? Em nenhum momento a gente pensou em tirar. Em nenhum momento. Nenhum momento. Eu tava preparado pro Deus tinha pra mim. Se eu te perguntasse por que vocês não iam tirar, baseado em alguma coisa, assim, qual seria No a que sua a gente base? crê. Na vida. Na vida. Se Deus me deu, Ele vai tirar. Eu não creio em outra coisa. Eu respeito quem tem essa liberdade de fazer isso. Mas eu não me sentiria confortável em saber que ela poderia sobreviver. E ela sobreviveu. A Clara, ela não tinha que sobreviver nem com 6 meses. E foi até os 9. E o que eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu quero ver minha filha viva. E Ele deixou ela viva. Então, assim, dela abrir o olhinho, dela dar aquele sorrisinho de bebê, dela chorar. Então, pra mim, aquilo foi meu presente. E eu amei ela da mesma intensidade que a minha filha Liz. Você amamentou? Não muito, né? Eles botam assim, mas não, ela não pegou. Ela não pegou? Não. Por causa da dificuldade lá? Ela era bem... Muito precoce, né? Era bem bebezinha mesmo. Aí eles deram leitinho na sonda. E a sua família te criticou por causa... Algumas pessoas, Algumas né? pessoas. Por causa de você permanecer com a gravidez. É, porque tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita na sua escolha, no respeito, às vezes. Mas os olhares, né? As indiretas, aquilo doía muito em mim, porque eles não acreditavam na vida. E a minha filha estava viva, a minha filha estava... coração batendo, Você se sentia mexendo. mexer, Carla? Bem pouquinho, né? Por ela ser bem pequenininha, mas eu sentia bem pouquinho. Bem pouquinho. Então, eu em nenhum momento pensei em tirar, não. Ela não... E eu não me arrependo nem um pouco. O alívio veio porque o nó na garganta começou desde o primeiro momento da notícia. E aquele nó não saiu enquanto a minha filha não descansou. Porque eu também não descansei. E a minha família toda sofreu com isso. Não foi só eu. Né? Porque o meu sofrimento a minha filha sente, o Rodrigo sentiu. Então a família toda sentiu. Né? Não foi só eu. Então o alívio não foi de perder a Clara. Porque perder ela era o que as pessoas mais me falavam. Né? Era a sua certeza. Era a certeza que eles me davam. Mas não era a certeza que eu tinha. A certeza que eu tinha que eu ia ver ela. Que eu queria ela, pelo menos um pouquinho comigo. E pra mim foi muito bom, muito especial, assim, que eu vivi. Foi muito bonito. Eu sei, gente, que é muito difícil, né? Tem tantas mães aí com crianças especiais que vivem em hospitais. E eu visitei o hospital antes, porque você passa por um processo com o psicólogo do hospital. Você passou por esse processo? Passei, você passa. Um mês antes eu fui com o psicólogo do hospital. Eu frequentei o TIM, antes da Clara nascer. Vi o tamanho dos bebês que tinha, que possivelmente seria o tamanho dela. Então eu vi mais ou menos a história das pessoas, né? Mas são milagres, né? Milagres de vidas que acontecem, são provações para todos nós, assim. E eu acho que ela foi uma provação para nossa família, para minha vida. Mas eu ouvi uma frase do médico que fez o ultrassom, que ele foi muito firme nessa frase. E eu nunca esqueci, nunca mais esqueci. E eu falei para todas as mães que me procuraram. Coisas fortes acontecem com pessoas fortes. Nossa. Então, Deus, Ele me deu esse fardo. Porque Ele sabia que eu ia aguentar. Porque se fosse outra pessoa, talvez não aguentaria. Então, eu falei, Ele me deu. Então, vambora. Vou pegar. Eu acho que por isso que eu acho que eu sou tão otimista pra cima mesmo. Eu encaro a vida assim, hoje em dia. Pra mim, esses problemas do dia a dia pequeno, assim, é tão pouco que eu não me importo tanto. Então pode dizer que houve uma Carlota antes da Clara e depois da Clara. Eu falo que antes das minhas filhas, né? Porque filho vem pra transformar a gente como mulher, como mãe.
E transforma demais a nossa vida. O filho, ele... Gente, eu aconselho, né? O filho é bom demais. Muito bom, tá? É muito bom, dá trabalho. Mas é um amor incondicional que transforma a gente. Inexplicável. Transforma, é um amor... gente, transforma. Eu me transformei como mulher, como mãe, como tudo, assim. Hoje eu me sinto muito mulher. Eu acho que dá esse poder pra gente, assim. A gente se sente poderosa. De proteção, né? A gente se sente leoa mesmo, né? Verdade. A gente fala que mexe com nossos filhos, gente. Você quer ver uma coisa que eu adquiri muito depois da gestação? Eu sempre fui medrosa, tá? Eu tenho medo de praticamente tudo. Eu já sempre fui corajosa. Mas depois da gestação... Eu fiquei com medo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer nada. Tudo eu penso assim, e se acontecer alguma coisa comigo? E se Júlia estiver comigo? Aí eu começo tipo assim, eu vou deixar a Júlia com a minha mãe, porque se acontecer alguma coisa, a Júlia não tá comigo. Aí eu penso, mas se acontecer alguma coisa comigo, ela vai ficar sem mãe? Nossa. Mas a gente pensa tudo neles no primeiro momento. Pira. Tudo. A gente vive muito em função. E eu larguei a minha profissão. E fala aqui pra mim, as pessoas eram muito invasivas na internet, assim, sumiu por quê? Então, eu sumi literalmente, e lógico que as pessoas perguntavam todo momento, só que eu não mexia no meu telefone. Eu escondi meu telefone e a única pessoa que atendia era o Rodrigo. Você escondeu seu telefone? Eu não queria falar com ninguém. Você conseguiu ficar sem o telefone? Sem o telefone, eu me isolei do mundo. Eu não queria falar no telefone, não queria ver internet. Eu só via série. É mesmo? Só. E ouvia música. E eu me isolei. E era aquele momento, eu falei, eu não quero internet. Não quero. Eu via internet pra pesquisar as coisas, assim, do meu interesse e tal. Mas falar que eu via rede social... Não postava stories? Nada. Raramente. Não assim, aparecia? Não. Eu queria curtir minha família e ficar ali naquele momento meu. É porque a pandemia... Era meu com Deus. É porque a pandemia já trouxe isso, né? Da gente ficar dentro de casa. A gente ficou bem isolado, né? As pessoas ficaram bem isoladas. O mundo em si teve tanta gente com transtorno de ansiedade. Depois disso, eu fui uma delas, né? A insônia veio com força, porque você muita fez energia, tratamento? né? Mas você fez tratamento ou não precisou? Fiz tratamento psicológico, né? Mas depois da gestação, né? Não foi... Eu fiz depois. Durante também, em alguns momentos, mas depois eu fiz mais. Por causa da situação. E de tudo, né? Assim, pra mim aceitar aquele momento. Eu acho que é um momento de aceitação. E eu vivi o luto. Depois que eu apareci, as pessoas falaram, nossa... Apareceu. Tá tudo bem. Né? Mas não, eu vivi o meu luto. As pessoas já sabiam o que tinha acontecido. Isso, eu vivi meu luto real. De não escovar meu dente durante 20 dias quase. De não sair da minha cama. De não querer tomar banho. Eu me entreguei, assim. Falei, vou ficar aqui. Mas também quando eu acordei um dia... Acabou. Me olhei no espelho. Falei, essa não sou eu. Eu tenho uma filha que me ama. Tenho um marido. Eu preciso me reagir. Eu preciso reagir. Senão eu ia definhar ali. Você chegou a fazer quarto? A preparar? Na verdade, ia ser junto com o da Liz, né? E eu já tinha muita coisa dela. Você tinha guardado as coisas ali? Mas eu precisei comprar algumas coisas de prematuro por causa do tamanho dela. E eu comprei algumas coisas porque ela poderia sobreviver 3 meses. Era a expectativa de vida até 3 meses, assim, na genética dela. Então eu comprei algumas coisas assim e tá tudo guardadinha. Você guardou? Guardei. Mas você guardou... Porque você não se sentiu preparada ou porque... Não, dela eu guardei do que ela nasceu e guardei as coisas... Que estavam tudo novinho, né? Não usei. Deixa lá. Pra quando quiser ser mãe novamente, quem sabe, tem outra. E você tem vontade? Tenho. Não no momento. No momento não. Então, quando a Júlia tava na barriga, eu falava, não, eu vou ter Júlia e daqui a 2 anos eu vou programar. Era assim, tudo programadinho. Pra ter outra, porque eu pensava assim, a diferença minha e da minha irmã são 3 anos. Eu falei, eu quero que Júlia tenha uma irmãzinha ou um irmãozinho por essa faixa etária. Pois é, Júlia vai fazer 5 anos agora. Está na hora, Brasil. Eu não consegui programar. Vamos cobrar a nossa vereadora, o filho. Não consegui programar e assim, porque é muita responsabilidade, né? Transforma, né?
E a minha vida é uma loucura. E é caro, viu, gente? Muito. Não, a minha vida é uma loucura, uma correria. Então, assim, eu acho que você precisa pensar muito, porque é uma outra vida na sua responsabilidade. Eu falo, Carlota, que eu vivi até o dia 7 de março de 2018. Naquele dia, morreu uma Camila e nasceu uma Camila no dia 8 de março, às 23h48, novamente, junto com Júlia. Então, assim, uma transição. Outra realidade, na verdade. Muito louca, né? Porque a gente não tem noção quando tá na barriga. Não, a gente não tem noção nem quando é filho dos outros, né? É, porque quando é filho dos outros, a gente faz muitos planejamentos, tá? Não, e a gente julga, né? E a gente paga a língua. Não, a minha filha não vai comer isso. Não vai fazer a minha filha não vai fazer isso. Aí vem a filha e transforma tudo. Vai fazer, pode fazer. A minha filha não vai assistir celular. Minha filha não vai assistir televisão. Não vai comer doce. Difícil. E de repente você se vê dando celular. Vulnerável a tudo, né? A tudo. E ela foi muito nova. Eu não sei com quanto tempo Liz foi para a escola. Ela foi com 1 ano e 2 meses, mas eu colocaria antes. Então, a Júlia foi com 11 meses. Na verdade, eu tive Júlia, né? Eu fiquei 14 dias só afastada, depois voltei a trabalhar. E aí eu ia deixando com o Rômulo, com a minha mãe, e eu e tal. E chegou um momento que eu não consegui mais segurar. Eu, com 11 meses, eu tive que colocar, com o coração muito apertado. Mas eu tive que colocar. E a vida segue, né? A gente tem que seguir a vida, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ficar, tem que seguir. Vai encaminhando. Faz parte, né? Faz parte da vida. Os tropeços, as decepções, as tragédias, as tristezas vão... Vai passando. Tudo é quase passa. Um videogame, é uma fase, né? Você vai tendo e vai crescendo. Verdade. E eles vão nos testando, dia após dia. E ainda as pessoas te procuram? Não, hoje parou bastante, né? Porque eu parei também de falar muito sobre isso, sim. Por que eu parei, né? Porque, na verdade, eu não via muito sentido enfatizar tanto isso. Porque eu não gosto desse... Como que eu posso dizer? Desse papel de me vitimizar, né? E eu acho que sempre tem alguém passando por coisa pior do que eu. Você ficou com medo das pessoas te julgarem, você talvez querer crescer por causa da tragédia? Então, um dos motivos que eu não gosto muito de enfatizar isso. Porque as pessoas julgam, né? E as pessoas acham que tudo é por ibope, por aparecer. Então eu falei, eu não preciso de usar a imagem da minha filha pra fazer eu aparecer no Instagram, né? Que seja por mim só. Que as pessoas venham por mim. Vai ter gente que vai se identificar com a minha história? Óbvio. Normal, né? Normal. E eu faço questão, porque eu tive 2 filhas. Mas que seja pessoas que me procurem pra isso. Mas você recebeu julgamentos? Quando você expôs a história, você... Não, assim, diretamente não. Porque a internet é bem agressiva, né? Eu acho que eu tentei ser bem cautelosa. Eu não fiquei... aparecendo... Você ficou com receio de falar? Me vitimizando, não. Eu não aparecia no meu sofrimento. Eu queria... E eu não gosto de me aparecer assim. Eu acho que quando eu não tô bem, eu prefiro não aparecer. Quando apareceu a Carlota... Bem. Eu. Aquela que sumiu da rede social, de repente apareceu. Quando a Clara fez 1 ano, eu dei um pouco do meu depoimento. Falei que tava 1 ano da partida dela. Que eu tava... sentida e tal, aí foi uns stories chorando, mas depois disso, nunca mais. Assim, e você? Eu acho que não cabe a mim, sabe? Foi o que eu falei, eu acho que tem sempre alguém passando por coisa pior, e eu não queria usar isso como uma forma... Um artifício. De chegar nas pessoas, você ficou assim? Não é isso que eu queria. Não é um público assim que eu quero. Ai, tadinha, ai, não é a vibe que eu gosto, assim, eu gosto de mostrar que a gente é capaz de passar por tudo isso, eu acho que todos nós somos capazes de dar a volta por cima, que Deus nos dá força, nos dá sabedoria, a gente questiona Ele, é igual filho mal criado, a gente questiona Deus, fala, mas por quê, né? Igual filho é assim com a gente. Ninguém quer sofrer, né? Não, ninguém, né? E a dor, é muito difícil você ficar postando a dor, né? Ficar postando coisa de dor, tristeza. Então, não é uma coisa que eu queria enfatizar. Mas a dor existe ainda em mim.
Mas hoje com muito mais sabedoria, mais leveza. Eu acho que hoje em dia eu levo isso como a história da minha vida. Literalmente, entendeu? Realmente é uma grande história, né? Assim, eu acho que eu vivi algo assim sobrenatural naquele momento. Você sabe que eu já te falei isso já, né? Mas eu vou contar agora pra quem não sabe. Eu conheci a Carlota num box, né? De CrossFit. Porque a gente é crossfiteira. A gente é atleta. E Eu estou afastada. eu não conhecia a Carlota. Não. E aí um dia nós nos apresentamos, né? Prazer, meu nome é Camila, meu nome é Carla e tudo. Mas sem conhecê-la, porque eu não a seguia no Instagram, eu já tinha ouvido falar da história. E não tem como não se sensibilizar, né? Em você ouvir uma história, ainda mais quando você é mãe. Muitas mães se sensibilizaram. E falar bem assim, nossa, poderia ter sido comigo. Muitas mães mesmo. Eu recebi muita mensagem linda também. E aí quando eu fiquei sabendo assim, nossa, aí quando ela falou, alguém chamou Carlota, e eu sempre chamei ela de Carla, né? E quando eu falei assim, nossa... E a maioria não me conhece, não sabe às vezes que meu nome é Carla. Aí eu falei, nossa, ela é a Carlota. E aí a gente fica assim, querendo saber, entender o que aconteceu. Muita gente tem medo, né, de perguntar ainda, né? Com medo de ser invasivo, né? E assim, até mesmo de tomar um corte da pessoa, né? Já imaginou? Olha, eu não tenho muita intimidade com você, se recolha. Não sabe que a pessoa é brincalhona, né? Isso. E uma vez você me contou, né, de uma forma muito espontânea, né? Sobre essa história que, apesar de triste, é linda. Né? Porque é uma história de amor, de superação, e principalmente de fé, né? Porque a gente tem se perdido às vezes. É um teste da nossa fé, literalmente. Porque às vezes a gente esquece, né? Da onde viemos e para onde vamos, né? E às vezes Deus nos pega e fala assim, ei, se situa, tá? É porque a gente aprendeu a lidar com a vida, não com a morte. E é a única certeza que nós temos. E essa é a única certeza. Lidar com a morte é algo que nós, seres humanos, não estamos preparados. Lidar com a morte é algo muito difícil, mas doloroso. É algo que é certo. Que todos nós vamos chegar. Eu tenho medo de ficar pensando, você sabe, né? Na morte. Sério? Eu morro de medo. Hoje eu não tenho tanto, não. Primeiro que eu morro de medo de morrer. Pra começar a conversa aqui, tá? E eu tenho muito medo, assim, né? Porque... Eu amo minha família, né? Assim, a gente fica... Meu Deus, pode chegar um momento... Você tem medo de deixar as pessoas. Tenho medo de deixar as pessoas... Na verdade, eu tenho mais medo das pessoas me deixar. Essa é a grande verdade. Eu tenho mais medo das pessoas me deixarem, assim. Eu não sei como seria. Deus me livre e guarde de Júlia me deixar. Nossa, é muito difícil. Mas eu não pensaria também, não. Eu não aguento nem pensar. Os meus pais, pela lei natural da vida, né? Mas é uma dor, né? E eu vejo que tanta gente perdeu tanto ente querido, tanta família, né? Nessa época de pandemia que a gente tava falando. Quanta dor. Carla, eu agradeci tanto a Deus, mas tanto a Deus, assim, porque Ele protegeu. Eu me sensibilizo por todas as famílias que perderam alguém, pessoas que perderam familiares, amigos, assim, graças a Deus nós passamos lá em casa, todo mundo teve Covid. Minha avó de 85, na época tinha 84 anos. Grupo de risco, né? Passou. Uma avó que eu tenho, que é totalmente grupo de risco, obesa, diabética, hipertensa, idosa, graças a Deus. Não, um forte. Meu pai, minha mãe, eu, Júlia, então assim, eu fico muito, muito, muito feliz, porque triste, né, por um lado, que nós passamos por esse momento que ninguém queria, ninguém esperava. Foi uma doença muito, muito louca, né? Ainda, né? Parecia uma roleta. A sensação que eu tinha é que era uma roleta russa. Porque você via pessoas saudáveis indo, né? E às vezes pessoas que você olhava que... Inclusive, assim, posso estar falando besteira, né? Mas por ser algo muito novo nas gestantes, né? Eu tenho isso em mim, que pode ter influenciado em alguma coisa. Eu ter tido Covid, porque é uma doença super nova, né? E as grávidas estão tendo filhos agora, né? Então, é uma doença muito nova, né? Então, é isso que eu tô falando, é super nova. Você não sabe ainda o que está por vir. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque as crianças nasceram agora, né? Da geração quem estava na pandemia. Então, o que pode estar acontecendo, a gente pode ver lá na frente também. Então, minha irmã também estava grávida. É bem certo, né? Minha irmã também estava grávida, pegou Covid, ficou com muito medo. Engraçado, tá? Minha irmã
pegou Covid a primeira vez, não estava vacinada, não estava grávida, passou tranquila. Na segunda vez estava vacinada, mas estava grávida e passou muito mal. Teve um dia que ela pensou assim, eu acho que eu preciso ir pro hospital. É ruim demais, ou doença. Porque deu assim, a gente ficou com muito medo. Cheirando, hein? Eu acho que chegou uma pizza aí, né? Eu fiquei até animada agora, porque Gente, eu particularmente... a pessoa que come, tá? Não, você é fitness, a gente vai até falar sobre esse assunto agora, tá? Vamos. Porque eu te conheci num box de crossfit. Cheiro. Você era a mais empenhada daquele crossfit. Você é a mais empenhada daquele crossfit. Eu estou ausente e morrendo de saudade. Ia de manhã, à tarde e à noite. Você queria encontrar a Carlota? Você poderia ir pro Shark Box. Era quase minha segunda casa. Lá no Shark Box você ia encontrar a Carlota. Ela não fazia mais provador. Não. Ela não fazia mais propaganda de maquiagem. Ela só queria malhar. Treinar. Desculpa. Ela só queria treinar. Mas eu vou contar o porquê. Mas aqui, eu preciso te perguntar, né? Porque a sua rede social, ela deu uma mudada. Porque antes era mais beleza, você falou que era mais beleza. Exatamente. E de repente você virou uma musa fitness de comida saudável e de roupa fitness. Na verdade, contar um pouquinho da minha história fitness. Eu sempre amei esporte. Antes mesmo da Liz, eu sempre pratiquei muito esporte. Qualquer tipo, você gostava? Muito. Eu tava todos os jogos estudantis, eu participava, tudo. Eu amava esporte. E eu sempre gostei de malhar. Oh, minha gente! Meu Deus. A equipe aqui tá empenhada, hein? Eu tenho certeza que essa dessa pizza... equipe. Tenho certeza que essa pizza foi meu amigo Marcão, lá da Top Lanches, que mandou. Depois eu vou só cheirosa demais. confirmar, mas eu tenho certeza que foi ele, porque ele não ia esquecer de mim. Então, vou tentar resistir. Mas enfim, aí quando eu entrei lá no box, eu estava bem acima do meu peso, porque eu não tinha perdido o peso da gestação ainda, né? Você tava com quantos quilos? Eu estava... Você sabe? Você lembra, assim? Uns 80 e poucos quilos. Acho que bateu uns 90, não? Não, eu acho que eu tava com 88 quilos. Pra 90 é um pulo. Deve saber, meu coach. Pra 90 é um pulo. Enfim, quando eu entrei, eu estava muito acima do meu peso. Um peso que eu nunca tinha chego, porque eu tava em depressão, eu tava muito inchado, tomei muito hormônio, enfim. E aí eu falei, eu vou mudar de vida, acabou, essa não sou eu. E eu não tinha comprado nem roupa na época. Mas você pesquisou sobre o CrossFit ou você chegou lá? Não, eu cheguei lá na cara dura, sem conhecer ninguém. Fiquei lá no fundão, quietinha, toda tímida, como eu sou. Só que não. E eu cheguei lá, toda envergonhada, fui fazer uma aula experimental. Mandei lá no Instagram, famoso. Do box. E aí eu me senti acolhida. Porque na academia eu era julgada. Porque as pessoas te conheciam? A gente conhecia antes. Nossa, como ela engordou. Mas as pessoas não associavam que eu tinha acabado de ter filho. Sim. Porque eu não tava com meu bebê. Então as pessoas não entendiam muito. E também você vendia a sua imagem, né? Como que alguém que vende a imagem tem esse preconceito? Exatamente, não fugir e aí as disso. pessoas, nossa, aquela é a Carlota. Então aí eu me sentia muito mal na academia, né? Guarapari é desse tamanho, né, gente? Quem conhece sabe. E aí eu fui no CrossFit e eu vi que lá ninguém tinha muito tempo pra ficar olhando pra cara de ninguém. Ninguém quer saber de todo nada. Todo mundo tava morrendo do mesmo jeito, todo mundo fazia tudo igual. Eu falei, eu vou ficar aqui nesse negócio. É uma coisa diferente, não é? E dinâmica, rápida, então eu ia embora rapidinho. E aí, minha filha, eu fui gostando da situação. 2 meses depois, o vulvo coach Paulo Henrique. Paulo Henrique, nosso coach, tá? Nosso coach. Vou fazer até uma propaganda pra ele aí. Propaganda, quero cachê depois. Paulo Petersen. Aí eu perguntei, né, sobre treinamento personalizado, que eu queria me dedicar mais ainda além dos treinos pra tentar perder, chegar no meu objetivo, que eu ia procurar ajuda médica pra ver as questões de taxas hormonais, já que eu tinha acabado de ter filho. Quando a gente tem filho, a gente... Nossa, gente, a disfunção hormonal da gente bagunça toda. Depois dos 30 anos, então, é ladeira abaixo. E aí eu procurei ajuda médica também, que me ajudou demais. Você foi no nutrólogo? Fui numa nutróloga sensacional, doutora Márcia, beijo. E ela descobriu que eu tava com um problema seríssimo de insulina altíssima. Nossa. A minha insulina foi a segunda maior insulina que ela já tinha visto. Você tá brincando? E ela falou, nunca ia conseguir perder peso, por quê? Todas as mensagens estavam bem desreguladas. Aí ela sem me conhecer e sem conhecer a minha história, a primeira coisa que ela me perguntou, você passou por algum processo
de ansiedade muito difícil. Eu falei... Essa conhece da causa. Ela foi na ferida. Eu falei, doutora, eu expliquei minha história. Ela, Carla, tá explicado. Você precisa de ajuda, não é só... Você precisa de ajuda médica mesmo. Sim. Você tá toda desregulada, enfim. Aí eu fui, juntamente com os treinos do boxe, mais o treino personalizado do personal, mais a minha médica, eu me dediquei. E dieta, tá? E dieta. Gente, não existe milagre. Existe dieta. Não existe. Mas as pessoas ainda associam isso a milagre. Porque acham que você vai no nutrólogo, toma algum remédio. Se existisse milagre, todo mundo tava magro na vida, Cara, tá, vocês gente? não viam a dedicação dessa mulher, tá? Mas só quem me via no box Essa sabia. mulher... Porque depois que eu mostrei meu antes, depois, nossa, o que ela fez mais torrado? E ó, quando ela fez a primeira avaliação após o personal, que eles ficaram E eu um não tempo, vi. né? Eu estava lá no box nesse dia. Tava. E eu, se eu não me engano, acho que você tinha perdido 10, não foi 10? 10 quilos. 10 quilos ela perdeu, mas 3 assim... meses. Isso daí, mas as pessoas têm que entender também que você perde gordura, mas assim... Troquei muito massa magra. E eu ganhei magra. muita massa muscular. Ficou maromba. Pernão. Começou a vir passar o O carro. na galera do boxe, menos em mim, porque eu Mentira. sou RX lá, Não, ela entendeu? ficava indignada. Como que essa pessoa entrou ontem e ela já sabe fazer aquilo dali? Eu não sei, Sim, senhora. mas aqui, é muito... Você se dedicou muito. Eu me dediquei muito. Eu treinava... Teve semana que eu treinei 12 vezes. É, porque ela, de repente, eu acho que ela pirava em casa, Mas não aquilo sei, foi acho que uma ela ia pro terapia. boxe. Não. Aquilo foi minha terapia. E vira terapia, tá? Olha aqui. Depois dos 2 meses que eu tava com o personal e no boxe, eu parei de fazer terapia. Mas você parou por sua conta Por minha conta. você já se sentia segura de seguir a vida? Falei, vou. Aí aquilo dali era minha terapia. Era onde eu tinha a melhor sensação do mundo. Depois da atividade De física, bem-estar, de né? bem-estar. Carla. E hoje em dia isso me viciou. É uma Carla, droga, gente. eu falo isso. A atividade física é uma droga Mas aqui, boa. deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso muito pras pessoas. Eu ia pra academia, mas era muito empurrada. Ai, eu te Eu não entendo porque eu tô conseguia indo, gente. Eu não Me conseguia julguem. terminar um Eu exercício. sei que tem gente que ama musculação, Né? O personal os convertidos do CrossFit tá O aqui. personal passava 10 repetições, eu fazia 7, falava 7 tá bom, né? Menina, É diferente. e no CrossFit, eu não. Assim, quanto mais eu faço, mais eu quero fazer uma coisa diferente. E outra coisa que eu julgava muda era o a vida. personal, tá? Paguei minha língua. Falei que eu nunca ia pagar personal. Não, personal faz diferença. Nossa senhora. Faz a diferença, Na vida. personal. Muita Invistam. diferença. Ah, mas como não tem dinheiro? Ah, mas tem dinheiro pra unha de gel, tem dinheiro pros cílios postiços, tem dinheiro pra salão toda semana. Para de fazer isso. Deixa Quer as emagrecer, se dedica ao emagrecimento. É, tem que se porque- dedicar. É um passo de cada vez, colega. E eu parei de fazer essas coisas tudo. Você parou. Parei. Não queria nem saber de unha. É, não, você meu ficou meio acabadinho mesmo. Eu reparei que você deu uma caída. filho. Pois é, minha Eu filha. reparei que deu uma caidinha mesmo. Mentira, eu estava sarada. Aí Não, você agora eu ficou estou muito parada, saradona. né? Aí, então, deixa eu contar pra vocês. Ela tava sarada. Mas eu aqui, de frente a aqui. eu a via todos os dias, mais de 2 vezes por dia, ou pelo Instagram, lá no box, ou esbarrava com ela, entrando, saindo. De repente, ela sumiu. Aí um dia eu mandei uma mensagem pra ela. Ela apareceu do nada. Ela ficou Uma semana. uns 15 dias sumida. Eu vi uns Não, 15 amiga, uma dias. semana. De repente ela apareceu, você postou uma foto de uma xícara de café, não lembro. Eu falei, fala pra mim, te sequestraram? Porque ela sumiu. Aí ela riu, falou, não amiga, eu tô bem. E não falou mais nada. Falei, gente, o que aconteceu com essa mulher, pelo amor de Deus? Mas passou um tempo, eu falei, não, fala a verdade. O que aconteceu? O que aconteceu que você não aparece, não mostra essa cara sua? Amiga, me repaginei. O que foi, Carla? Gente, ó, deixa eu contar um segredo. Coloquei o que eu podia e o que eu não podia. Falei, meu Deus, como isso? Aí ela me mostrou a foto e ficou lindo, 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 lindo. Ela até me empoderou, mas... Você vai fazer, O mulher. empoderamento, Vai não ficar adianta maravilhosa. vir sozinho, tem que vir também com dinheiro. Então, assim, veio só o empoderamento. O dinheiro falta um pouco, mas eu vou conseguir. Então, uma coisa que ninguém conta. Quando você emagrece, você perde os peitos, querida. Porque o peito é gordura, né? Exatamente. E eu usei 46. A minha mama, eu usei 46 da gestação da Clara.
Você tem noção do tamanho que meu peito chegou. E aí, eu perdi o peso da gestação e tal. E eu falei bem assim, perdi os peitos, tudo. E eu, por trabalhar com a minha imagem, eu trabalho com a imagem do meu corpo. Eu trabalho fazendo provador. Isso tudo influencia na venda. Porque o que veste bonito, as pessoas compram. E pra vestir bonito, você tem que estar bem. Não sou contra... Tem plus size, tem gente super magrinha que veste super bem. Cada um tem um público. O meu biotipo é... O seu público é esse? Corpão. Não é magrinha demais, nem plus size. Esse é meu biotipo, é o público que eu trabalhava e pra qual eu trabalho, né? Eu sou a mulher brasileira normal, que veste aí 38, 40 e pronto. Essa sou eu. E aí eu tive a oportunidade de fazer a mama, que era meu principal foco. Era a mama, né? Você colocou na cabeça naquela, assim, 2 meses e fez? Na verdade, em menos de um mês. Você colocou na cabeça? Eu falei, coloquei na cabeça, botei na ponta do lápis, na conta, porque eu sou econômica, tá, gente? As pessoas acham que eu sou gastadeira, mas não sou. Já tava juntando dinheirinho porque era um projeto de um sonho meu que eu já tinha vontade. Eu já sempre tive vontade, por ser muito vaidosa, enfim. E aí eu sou a favor, né? Eu acho que depois de 2 filhos, depois de perder peso, eu achei que eu merecia. E aí eu tive apoio, né? Lógico. E eu falei, eu vou fazer. A mama era a principal. Mas chegando lá, você deu uma empolgadinha. Eu confesso. Mas você não pensa em tirar aqui? Aí, enfim, aí eu aproveitei, mexi na cicatriz da minha cesárea também, né? E fiz a lipo nas costas, que foi o principal, assim, a gordura que não saía muito, assim, não. Sim. Do peso, assim, que eu perdi. Mas eu já tava bem definida. Então, hoje em dia, as pessoas acham que eu fiz a LED. Porque definiu, tá? Gente, ficou bonito. Porque eu já tava de gominho antes. É porque o gominho não tava aparecendo. Não tava tanto, aí ele só fez assim, ó. Ele só deu... Quando ele esticou um pouquinho, ele mudou a lente, aí ele apareceu o gominho. Mas eu tinha indicação de fazer total, né? Mas é que eu também achei que você tivesse feito a LED no começo, você acredita? Não fiz, não. Porque ficou bem definido. Até porque a LED é bem mais cara. Aí depois nós nos encontramos, você né? Tem que pagar mais, né? O equipamento a mais, enfim, é bem mais caro. Aí naquele dia na Praia do Morro, que nós estávamos lá, aí você falou comigo, mas se eu tivesse o dinheiro, eu faria. A LED? Faria. Mas é que nem precisou, tá? Ficou bom, bacana sua. Eu sou a favor, mas eu não sou a favor de, talvez, assim, uma menina muito nova, né? Que não teve aí o processo de transformação do corpo. No dia que eu operei, tinha uma menina de 17 anos. Meu Deus. Então, assim, não é julgamento, mas eu acho que a gente passa por muita transformação. Colocando o quê? Silicone? E tudo. Lipo, silicone, preenchimento nos lugares. Eu acho muito... Gente, é uma cirurgia. É muito invasivo. É invasivo. E outra coisa, você vai pra uma mesa de cirurgia, tendo você risco. Apaga, lógico, você assina termo de risco. É perigoso e as pessoas têm que ter ciência disso. Então, assim, eu acho nova. Não passou por um processo de transformação ainda, né? De mulher, a fase. Mas, assim, é escolha de cada um. Você tá seguindo direitinho, dieta, ou você deu uma relaxada? Eu me alimento muito bem. De quantidade ou de qualidade? De qualidade. De qualidade eu me alimento muito bem. Eu não sou uma pessoa que come besteiras todos os dias. E olha que na minha casa tem todos os dias. Rodrigão. Todos os dias. Não ajuda, né? Rodrigão não ajuda. Todos os dias é besteira. Na minha casa tem muita porcaria de chocolate, tudo. E eu tive que aprender a lidar com isso porque eu ouvi um esporro da minha médica. Falei, mas... A primeira coisa que eu falei com ela, mas não me ajuda. Tem um monte de coisa, vive comprando as coisas. Ela falou pra mim bem assim, mas o problema não tá nele. Tá em você. Tá na sua cabeça. Ou você muda a sua cabeça, ou você não vai conseguir. E você mudando, eles vão mudar. E é fato, gente. Hoje, ele se policia mais. A minha filha se policia mais. Ela gosta de provar as coisas que eu faço. Que eu provo, entendeu? Eu sempre comi muito bem, eu como de tudo. E você faz não muito... tem nada que eu não coma. Você faz mais fitness, assim? Não, eu faço tudo normal. Eu como arroz, feijão, tudo normal, gente. Comida de verdade. Mas você é aquela que priorizo... Não, pesa ainda pesando. Não. Mas esse ano meu foco é pesar. Ficar bem... Na balança ali. Na balanchinha.
Nossa, só de colocar o arroz, levar pra balança. Mas ainda não fiz esse processo, ainda não, amiga. Porque eu gosto de comer, mas eu gosto de comer alimentos de verdade. Eu gosto de comer comida de verdade. Arroz, feijão, verdura, legume, frutas. Eu também gosto. Eu gosto de comer arroz, feijão, macarrão, farofa. Não, aí já é muito carboidrato junto. Que tiver no dia, pode colocar no meu prato. E é algo que me interessou muito sobre saúde. Depois de um processo de não saúde, assim, você começa a pesquisar. Ou eu cuido da minha saúde, ou eu vou precisar de cuidar da minha doença. E eu quase fiquei doente, né? É assim mesmo, né? Se você não tem tempo pra fazer atividade física e nem saco... E eu achava que eu não tinha tempo. Você vai ter pra sua saúde. Eu achava que eu não tinha tempo e depois eu vi que eu tinha tempo. Eu acho que é tudo priorizar e você se programar. Eu acho que a gente inventa muita desculpa. Isso eu também inventava. Eu inventava, porque a gente quer o quê? A gente quer arrumar uma desculpa pra não fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito não tem segredo. E as pessoas acham que é segredo. Não tem segredo. Não tem. Realmente se você se alimentar bem, se você fizer atividade física, não tem como dar errado. Se você fizer certo. Agora, o que as pessoas acontecem? Já com um dia, no outro já também, no outro também, no outro também, se entrega. Eu fiz isso. Eu me entreguei. A comida, a composição alimentar, eu me entreguei. Eu sou a mestre pra isso, tá? Eu amo começar uma dieta e aí, com 4 dias... vamos jacar nesse momento. Eu me permito comer uma pizza hoje em dia. Eu também. Super tranquilo. Não, você permite comer ela inteira, no caso, né? Gente, essa mulher foi no rodízio. Agora eu vou contar essa história, pode? Ou não Aqui você é entrevistada. Gente, o rodízio teve prejuízo com essa mulher. Vocês não estão entendendo. Então, eu tenho essa isso eu não consigo, porque eu tenho um estômago bem sensível pra isso. Eu tenho essa mentalidade. É errada? É. Eu preciso mudar? Preciso. Mas eu não consigo. Qual é a mentalidade? Eu acabar a comida do mundo. Pra comer. Eu como como se não houvesse um amanhã. Você já percebeu isso? Com certeza. E assim, eu sou muito agraciada, porque eu não engordo tanto. Igual o Rodrigo. Mas assim, eu sei que se eu fizesse um pouquinho de esforço pra me alimentar melhor e tudo isso... Carla, eu fiz uma dieta, não sei se você já ouviu falar. De forma brasileira, Olhe 30. De forma... americana é Whole 30 que fala, né? É um estudo de um 30 dias? Nutrólogo, isso. Um estudo de um nutrólogo e uma nutricionista. Eles fizeram um artigo e você fica 30 dias comendo comida de verdade. Eu sou muito da comida de verdade. Você só pode comer comida de verdade, não pode comer leite, nem de derivados, nada de industrializado. Eu eliminei muito leite da minha vida. É assim, é banha de porco, só e tudo, você só pode comer comida de verdade, né? Verdura, legumes. Eu emagreci 6 quilos, troquei massa gorda por massa magra, mas o interessante dessa dieta não é isso. É a ingestão de água que você vai fazendo gradativamente. Começa com 2 litros e Você sentia fome? Para com 6 litros, não sentia fome. E outra coisa, como mudou meu sono, meu humor, a minha disposição. Não, a minha disposição é outra. O meu raciocínio mudou muito. É lógico que eu passei 4 dias, assim... Bem difíceis, né? Nossa, eu tava assim, na abstinência mesmo, de açúcar, desesperada. Mas açúcar é comparada à cocaína, né? Não, eu tava desesperada, muita dor de cabeça. Efeito, né? Pensei em desistir várias vezes. E quando chegou assim, no 10º dia pra frente, eu já tava assim... outra pessoa, disposição, tudo isso. E depois, o que eles falam? Você não pode ficar o resto da vida dessa dieta. Depois você vai voltando com os alimentos, né? Por exemplo, com arroz. Você volta com arroz com feijão, para ver se te faz bem. Entendi. Você vai testando os alimentos, entendeu? Camila, eu não me adapto muito bem a essas coisas radicais. Porque a restrição me gera compulsão. Então, por isso que desde o começo, quando eu botei na minha cabeça que eu ia mudar o meu estilo de vida, novamente, voltar a ser o que eu era, eu falei que eu ia ser, mas não ia ser radical. E isso eu tinha falado com a minha médica, doutora, eu quero me permitir, final de semana, tomar uma taça de vinho, sim, comer um pedaço de pizza, enfim. Daqui a pouco. E aí eu me permitia. Só que quando você começa a ver os resultados... Você não para. Não quer perder o seu treino por qualquer coisa. Então, assim, tinha que ser algo que eu queria muito pra eu consumir.
Hoje em dia, eu faço escolhas. Entendeu? Você escolhe, né? Eu escolho. E tô super bem. E não troca. Não, eu prefiro comer o arroz e feijão, às vezes. Esse não é o meu problema, tá? Eu me alimento bem Não, pela você manhã. come tudo, né? Na hora do almoço eu me alimento bem. À tarde eu mantenho. À noite é uma vontade desesperadora de comer uma besteira. É porque você se alimentou errado durante o dia. Minha nutricionista Não aqui, ó, sou nutricionista, mas eu tenho vontade de voltar a falando estudar, comigo. tá? Você tem vontade de fazer nutrição? Eu tenho vontade de voltar a estudar na área de algo assim da saúde. Dessa parte agora. Sabe por quê? Porque é algo que eu me identifico muito. Eu gosto. Já imaginou? Nutricionista Carlota? Gente, é algo fascinante. E eu tenho vários amigos meus que eu amo, que fazem nutrição, e eles postam as dicas. Eu sou uma pessoa que gosto de acompanhar essas coisas, assim, na questão de saúde. Eu sou muito leiga, né? Mas é algo que me fascina bastante a área da saúde, assim, nessa parte Mas aqui, da alimentação. eu sou da área da saúde, né? A área da saúde é muito interessante. É muito interessante. Assim, é uma coisa... Estudar o ser humano é uma coisa, assim, muito surreal. Mas ainda dá tempo, né? Não me sinto tão velha para isso, mas vamos ver. Quem sabe? E aqui, caminhando para o final, mas antes de chegar nele, eu tenho um quadro dentro desse quadro, chamado Eu Amo Guarapari. Eita, fé. E aí eu separei 3 perguntinhas bem objetivas. Certo. E respostas também curtas que eu vou jogar pra você e eu quero que você me responda o que vier à sua cabeça. Medo, vai. Vamos lá. Defina Guarapari. Uma cidade turística. O seu lugar predileto em Guarapari? Praia do Morro. Se você pudesse mudar algo na nossa cidade, o que você mudaria? O turismo, sem dúvida. Porque eu, por viajar bastante, vejo que o nosso turismo não é valorizado. E eu acho que Guarapari é lindo e merece muito mais do que recebe. E eu acho que tem potencial para isso. E eu acho que a gente não valoriza o nosso turismo, infelizmente. Ficou banal, né? E eu vejo, né, porque eu moro numa praia incrível. A Praia do Morro é linda, gente. É uma das praias mais lindas que eu já conheci. A gente já viajou bastante para as praias do Nordeste, enfim. E não deixa a desejar as praias aqui. Não deixa, sabe? E eu acho que a gente não valoriza. Não valoriza no quesito de investimento para o turismo mesmo. Investimento. Eu acho que poderia receber muito mais um turismo mais rico em conteúdo, em tudo. Poderíamos ser uma potência, né? Mas E seria uma potência mundial. Porque Guarapari já é uma potência, porque é uma das cidades mais visitadas do mundo. Ela já foi, aí oficialmente, é uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas é uma cidade barata, né? Uma cidade super barata, ou seja, as pessoas ganham pouco, que trabalham muito, e o nosso turismo não é tão valorizado. E vamos lá então, agora caminhando para realmente o final. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma dica, né, para quem está começando ou para quem quer começar a influenciar pessoas, a investir na internet. Qual é a dica? Não precisa contar o seu segredo, né? Não tem Mas segredo. qual é a dica que você deixa para quem quer investir? Seja verdadeiro. Faça algo que você se identifica de verdade. Seja você a pessoa de verdade. Porque as pessoas vão ver isso com o tempo. Que aquilo não é você, não pertence ao seu estilo. Então, as pessoas vão deixando, sabe? E as pessoas hoje em dia veem verdade no que eu faço porque viu minha dedicação. Né? Por exemplo, no público do emagrecimento. Então, as pessoas, você ganha credibilidade quando você passa verdade para as pessoas. Então, se você tem verdade no que você faz, você ganha credibilidade, você ganha um público fiel ali e você ganha, como que eu posso dizer, empresas que tenham credibilidade, que confiem no seu trabalho. Então, é um ciclo, né? Se você faz tudo corretamente, de forma leve, sendo você, sabe? Eu acho que tudo flui. Tá aí a dica. E se tiver que ser, gente, vai ser. Não se desespere, não tente mostrar tudo ao mesmo tempo. Que dá certo, cara. Eu acho que você dá uma estudada também é bem legal. A questão do marketing cresceu muito, né?
A muito. mídia social, hoje em dia as redes sociais crescendo demais. Então tem várias plataformas aí que você pode investir. Mas estudar um pouquinho também é bem legal. Hoje em dia tem muitas empresas sérias que trabalham com isso. Viu? Dicas da Carlota. Agora eu posso chamar de amiga. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Desejo aí todo o sucesso do mundo pra você nesse momento, nesse projeto. Que dê muito, muito certo. Que já deu, se Deus quiser. E eu quero ver muitas entrevistas aqui. Muito obrigada. Espero um dia voltar. Por você ter aceito o convite. Nossa, eu fiquei assim. A gente ficou adiando esse podcast por muitas semanas. Mas aconteceu. Estava bem nervosa, mais eu do que ela, porque ela já tá acostumada já Uma pequena dor de barriga. Com as lentes. Essa caneca eu levo? Essa caneca é sua e eu quero aqui aproveitar. Essa caneca é do Cadu Artes e Personalização. Ficou linda! Ele fez especialmente pra você. Ele falou, eu queria que você entregasse esse presente à Carlota, que é a sua primeira entrevistada, no seu primeiro episódio. Amei. E aí, faz a caneca do Jô Soares. Linda caneca, né? E quero agradecer mais uma vez, Cadu, muito obrigada por você ter presenteado a nossa convidada de hoje. Fica aqui meu agradecimento. Depois eu vou deixar o arroba dele aqui, pessoal. É o arroba Cadu Artes, Arte e Personalização. Quem puder, vai lá. Muito bom material, muito bom serviço, entrega imediata, praticamente foi. Tá bom? Muito obrigada. Tudo termina em pizza depois, né? Vamos comer uma pizza. Guarapari, muito obrigada por nos acompanhar no nosso podcast e até breve. Até! Agora a gente pode comer, né? De verdade? Ou a gente vai esperar esfriar? Não? Vamos comer então, né? Ficou horrores de frio já.